Here it goes. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say it's alright. E connosco já temos o André Ferreira e o Francisco Gomes, os nossos politicamente incorretos, para mais uma edição do Liberdade de Expressão. Bom dia, rapazes. Bom dia, Maria João. Bom dia, Maria João. Que bom ouvir as vossas vozes. Estava com tanto medo que isto não funcionasse. E o computador pôs-se para aqui fazer daquelas perguntas esquisitas. Permite, não permite, quer assim, quer assado. E eu, ai, valha-me Deus. Perfeito. Bem-vindos. Obrigado por mais uma vez. Infelizmente, a tecnologia está do nosso lado hoje. Esperemos que um tal senhor chamado Murphy não decida fazer uma visita hoje, porque normalmente quando ele faz as suas visitas não corre muito bem para quem é o alvo da visita. Sim, primeiro eu preciso comer o meu pãozinho com manteiga e depois é que ele vem. Exatamente. Os próximos minutos são então da responsabilidade do Francisco e do André. Bom trabalho. Obrigado, mais uma vez, bom dia a ti, Maria João, bom dia a todos os ouvintes da Terra Nova e bom dia também a ti, André. Vamos começar o programa de hoje com alguns pontos prévios, entre eles, claro, vou aqui começar, eu vou começar com um ponto prévio que na verdade são dois, eu vou começar com o negativo. A Federação Portuguesa de Futebol, em comunicado, na terça-feira divulgou que vão ser dadas por concluídas neste momento a Taça de Portugal de Futsal masculino e feminino, assim como a Taça de Portugal de Futebol feminino, ou seja, as competições foram completamente canceladas, não terão edição deste ano, pelo menos à partida, a menos que para o ano resolvam fazer alguma coisa. A Federação Portuguesa de Futebol justifica com a falta de calendário possível, com a falta de calendário e porque pretende-se focar nas competições, nos campeonatos ainda a serem resolvidos. Isto tem alguma lógica no ponto de vista masculino? Acredito que tenha. Terá alguma lógica no ponto de vista da Taça de Portugal de Futebol feminino, uma vez que o principal campeonato de futebol de futsal masculino ainda está em realização. O principal campeonato de futebol feminino já terminou e já lá vou, mas uma vez que o Benfica será o representante português nas competições europeias, terá que começar mais cedo, o calendário ficaria muito apertado, pelo menos para o Benfica. Por isso, talvez fará algum sentido a Federação ter aqui algum tipo de cuidado e não a realização da prova, se bem que se podia tentar organizar aqui uma Final Four com as principais 4 equipas do campeonato, pronto. No caso do campeonato de futsal, no caso da Taça de Portugal Futsal Feminino não faz nenhum sentido, uma vez que isto aqui deve-se às competições secundárias e houve um procrastinar muito grande da Federação Portuguesa de Futebol em relação à realização ou não realização destas provas, acabaram por não acontecer. O campeonato de futsal feminino acabou semana passada, e deu mais do que tempo para se realizar a Taça de Portugal. A Federação Portuguesa de Futebol entendeu assim não o fazer. É uma pena e vamos lá ver como é que isto vai acontecer. Sabe-se que não vai arranjar. Estou a ver que para o ano, no meio do calendário, vão arranjar uma data qualquer para fazer uma taça e depois vou-se queixar que o campeonato está atrasado para o ano. É sempre a mesma coisa. Eu acho que Eduardo Cabrita está neste momento como presidente da Federação Portuguesa de Futebol e todos estamos a ser enganados. E em relação à parte positiva, a equipa feminina para o Lisboa Benfica sagrou-se campeã nacional de futebol feminino pela primeira vez na sua história, pelo menos da primeira divisão, no passado sábado. Lembrar que é um projeto curto, tem apenas 3 anos e em 3 anos já ganhou um campeonato da segunda divisão, uma Taça de Portugal, 2 taças da Liga e o campeonato nacional no último sábado, ou seja, um palmarés neste momento extraordinário. Com poucos anos de existência. Sim, em muitos poucos anos de existência, num jogo muito interessante no estádio José de Alvalade. A equipa feminina acabou por ganhar 3-0, num muito bom jogo de futebol. Lá está, havia 2 resultados possíveis, para o Benfica a vitória ou o empate, e apenas um para o Sporting a vitória. Acabou por ficar, por o Benfica ao vencer, confirmar o título, e acaba aqui rapidamente também, acaba por ser curioso, porque estas equipas foram dadas 4 vezes esta temporada. E nas 4 vezes, 2 vitórias para cada lado e a diferença de resultados é igual. O Sporting ganhou por 3-0 na primeira fase do campeonato ao Benfica e por 1-0 nesta fase de apuramento de campeão.
e o Benfica ganhou por 2-1 para a Taça da Liga e por 3-0 agora, ou seja, houve sempre a diferença de 1 e 3 gols. Acaba por ser curioso e que mostra muito o equilíbrio entre estas duas equipas. O Benfica venceu, eu acho que foi um justo vencedor entre as duas equipas. Sabia-se que o jogo ia ser, provavelmente o campeonato ia ser decidido nesta fase final e acabou por sorrir à equipa da Luz num bom jogo de futebol. Mais uma vez, aqui só uma coisa, não percebo porque é que esta equipa não é recebida na Câmara Municipal de Lisboa, porque ao fim e ao cabo foi uma equipa campeã nacional. Se calhar Fernando Medina está um bocadinho a dormir, mas o que é que iremos fazer? Mas parabéns à vencedora, parabéns às vencidas e vamos lá ver o que é que nos aguarda para o ano na Liga BPI, que acredito que vai ser muito interessante. Eu acho que o que tu querias dizer era se calhar Eduardo Cabrita é presidente da Câmara de Lisboa. Não, mas relativamente a estes pontos prévios, claro que aqui se vê uma falha enorme da Federação Portuguesa ao adiar estes jogos, ao cancelar estes jogos. E depois aqui também, claro, dar os parabéns ao Benfica. Não foi o Sporting também campeão feminino, apesar das duas equipas serem bastante fortes, mas parabéns ao Benfica feminino, que, como eu disse há pouco, em poucos anos de existência, e o Francisco também disse, já conquistou tanto. Portanto, parabéns a elas, que elas também bem merecem. E o futebol feminino também merece, não só o futebol, mas as modalidades em feminino, no feminino merecem ser também mais valorizadas e mais vistas. Vamos passar para o segundo e terceiro ponto prévio, aqui também muito rapidamente, que no passado domingo também se realizou a final da Taça de Portugal no Estádio Cidade de Coimbra, onde o Braga e o Benfica se enfrentaram e o Braga acabou por vencer o jogo por 2-0, com o Benfica reduzido a 10 jogadores com a expulsão do seu guarda-redes logo ao início do jogo, mais ou menos. E, portanto, o Braga conquistou então assim a sua terceira Taça de Portugal e depois foi o que se viu. Os festejos, não vou referir os festejos que aconteceram na cidade de Braga, mas deveriam ter sido também um bocadinho mais resguardados. Falaria eu mesmo se fosse o Benfica a ter vencido. E então o terceiro ponto prévio, também muito rapidamente, que foi o Manchester United, que perdeu a final da Liga Europa para um surpreendente Villarreal ao 22º penalti, isto só visto nos anos do futebol, quando era jogado quase como uma bola de tecido. E portanto foi cobrado por De Gea e foi defendido por Rulli. Portanto é também um bocado irónico o guarda-redes que vai rematar e vai tentar marcar o penalti, falhar e pronto, ser defendido por guarda-redes adversário. Portanto, isto tinha ido a prolongamento e foi então aqui a vitória para o Villarreal. E muitos parabéns então a estas duas equipas. E amanhã já a final da Liga dos Campeões, que vai ter lugar no Porto. Espero também que os adeptos tenham um bocadinho de calma. Eu acredito que sim, e também as forças da autoridades estão apostos para isso. Portanto, vamos lá ter um bom jogo e um bom ambiente nesta final da Liga dos Campeões também. Sim, concordo com tudo quando era isso. Em relação à Liga dos Campeões, ontem à noite já tivemos provas que se calhar não está a correr assim tão bem quanto isso, com alguns confrontos entre os adeptos ingleses. Rapidamente, em relação à Liga Europa, é caricato do futebol. De Gea, há alguns anos, quando começou, era considerado um dos melhores guarda-redes do mundo a defender penaltis. Na final falhou, não conseguiu defender nenhum dos 11 penaltis e acabou por falhar o seu penalti. É caricato, o futebol é ingrato, é caricato, o futebol tem estas histórias que toda a gente vai contar um dia, principalmente quem viu o jogo e quem é muito interessado no futebol. Eu acho que a Herrera não vai contar esta história a ninguém. Sim, não vai contar, é uma história que eu quero esquecer rapidamente. E em relação à Taça de Portugal de futebol masculino, eu acho que foi um jogo até interessante de futebol, para aquilo que foi. Não acho, volto a dizer, tenho muitas dúvidas na expulsão do guarda-redes do Benfica, mas o senhor árbitro decidiu e o senhor VAR também decidiu, por isso não se pode dizer muito, eu não quero nenhum processo da PAF. E que foi um jogo interessante, o Braga acabou por vencer, mas não percebo porque é que não há público nas bancadas em relação aos festejos, porque vamos ter público na Liga dos Campeões. Em relação aos festejos, mais do mesmo, inacreditável também o que aconteceu no final do jogo. Temos que começar a mudar um bocadinho a mentalidade do futebol português. Pelo menos só, por exemplo, apesar da distância de tempo, mas pelo menos esta Taça de Portugal teria ter servido como um teste para o início da próxima temporada, os estádios já terem adeptos. Se calhar vai-se testar, com todo o respeito, no torneio do Guadiana, em que vão 3 pessoas. O presidente da Federação, o filho do presidente da Federação e a mulher do presidente da Federação. São os únicos que vão ver o torneio do Guadiana. Mas agora, passando para a frente e realmente aos temas que nos trouxe cá, o primeiro tema não é nada fácil. Foi um tema que esteve muito em voga esta semana.
Principalmente Aconteceu, nas redes sociais. Desculpa sim, interromper. principalmente nas redes sociais. O que acontece é que foi publicado e, entretanto, espalhado pela internet um vídeo de um jovem que está a fugir de um grupo que lhe está a fazer bullying. O vídeo começa com uma das jovens do grupo a dar um murro no ombro ao jovem agredido. O vídeo segue, o grupo persegue, ele passa a estrada uma vez, depois quando volta a passar a estrada já para o final do vídeo, acaba por ser atropelado por um carro. Felizmente o jovem, vítima do atropelamento, já está bem, ao que parece já terá voltado à escola, ou está perto de voltar à escola, ou seja, felizmente só teve ferimentos ligeiros. Em relação ao caso que dá muita polémica, porque é um caso de bullying, as redes sociais e toda a gente ficou um bocado ainda mais indignada devido às declarações da mãe da Jéssica. A Jéssica acabou por ser injustamente, porque é um grupo que está a fazer bullying e a Jéssica acaba por ser aquela que está à frente do grupo, acabou por ser aquela que foi atacada por toda a gente, mas certo é que aquilo é um ato em grupo, ao vermos o vídeo claramente é um ato em grupo. A mãe de uma das agressoras acabou por dizer, apesar de dizer que a filha está de castigo e que já esteve a conversar com a filha e que criticou a filha e que aquilo não pode ser feito, acabou por dizer numas declarações também bastante infelizes que aquilo era uma brincadeira, que acabou por correr mal, que não se podia chamar a tudo bullying. Aqui acaba por... Esteve bem no início, mas depois acabou a frase, o problema muitas vezes é esse. E... Entretanto, o Ministério Público já fez saber que o caso vai ser seguido para as autoridades competentes, isto é, para o Tribunal de Família e Menores. Vamos lá ver como é que o caso vai resolver. Em relação à escola, não se sabe muito bem o que é que a escola irá fazer, uma vez que também tem muitas dúvidas se a escola poderá agir em relação a este caso em específico. Sim, porque isto aconteceu fora da escola. Fora da escola, apesar da jovem ter antecedentes, não sei até que ponto é que a escola poderá agir neste caso. O pai do jovem já se veio mostrar muito revoltado e disse que gostava que este caso fosse um exemplo para o país. Em relação a isto, eu volto a dizer aquilo que isto é um ato em grupo, é um ato notoriamente em grupo. Do grupo que lá está, só me parece haver, ou pelo menos do grupo que está a perseguir o jovem atropelado, só me parece haver uma jovem que é uma jovem que diz: para com isso, o que estás a fazer é bullying, ele já está a chorar. Parece-me haver uma única jovem ali com consciência no meio do grupo. O restante grupo incentiva aquela que foi considerada a agressora a fazer mais e também o persegue. Ou seja, isto é nitidamente um ato em grupo, da força do grupo, da perseguição do grupo. Em relação a outras coisas, temos que... Isto é um caso que nós rapidamente temos que decidir. É um caso que nós temos que pensar. O bullying não pode ser visto como um caso único, é um caso contínuo e que tem que ser investigado. Já há relatos de que a jovem terá feito isto na escola, como eu disse há pouco, e rapidamente temos que pensar naquilo que vamos fazer. E temos que combater o bullying como todos, porque houve muitas pessoas que quiseram atacar e já há notícias de perseguição e ameaças à Jéssica, que foi, lá está, volto a dizer, acabou por ser o maior bote expiatório, porque também é aquela que tem os atos físicos visíveis. Acabou por ser o bote expiatório, já há ameaças de morte, inclusive à jovem. Isto não pode acontecer. Não podemos ser iguais ao bullying e não podemos combater o bullying com bullying, porque senão não vamos a lado nenhum. Temos que pensar rapidamente e temos que ser coletivamente unidos na luta contra o bullying. Todos nós sabemos de casos, todos nós vamos saber que isto acontece nas escolas. Enquanto não percebermos que, ao sabermos que tudo isto acontece na escola e não fazermos um combate unido, isto é, toda a comunidade escolar, não pode ser só a escola, tem que ser toda a comunidade escolar a combater contra o bullying. Também. E em casa também, mas a comunidade escolar envolve a casa, ou seja, a comunidade escolar é os pais, os avós, os netos, a família mais próxima e alargada e toda a comunidade que circunda a escola e que tem que resolver o problema. E temos que conversar isto de uma maneira por todas, mas não é como a malta quis ir. Eu também, quando vi o vídeo, fiquei à vontade. Também me apeteceu pegar na minha forquilha, na minha tocha, e vamos lá bater à porta da casa da Jéssica para conversar com ela, não é verdade? Mas não podemos fazer assim. Temos que ser racionais nesta altura e cada vez mais. É o que eu entendo deste caso e vamos lá resolver este caso de uma vez por todas e esperemos que, sim, a Jéssica tem que ser castigada porque este ato não pode acontecer e todo o grupo tem que ser castigado, mas também temos que perceber que temos que encontrar uma solução porque não é só castigá-lo, senão não vamos a lado nenhum.
Sim, eu concordo com tudo o que o Francisco disse. Isto já temos visto, e aos anos que isto existe, casos de bullying, eu pronto, sofri mais ou menos em parte de um bullying mais psicológico, não tão grave, também não me afetou assim tanto, mas a verdade é que aqui isso já existe há muitos anos em todas as escolas. Hoje, felizmente, como eu disse uma vez ao Francisco, quando estávamos a falar deste tema, hoje, felizmente, que estes jovens andam sempre agarrados ao telemóvel e andam a filmar tudo, porque senão não tínhamos tido a oportunidade de ter visto este vídeo. Felizmente, também digo que o rapaz, que a criança está bem, que o menino está bem, acredito que o condutor e o menino também tenham ficado bastante assustados, e os pais, claro, tenham ficado bastante assustados com o que aconteceu ao jovem. O condutor sem culpa nenhuma, porque caso isto não tivesse sido filmado, eu nem sequer acreditar o que é que não teriam feito de multas ao condutor, mas claro que sim, tem de se pegar neste caso de bullying. E não é só por isto ter acontecido. É bom que nós tenhamos exemplos para que se fale disto, e as autoridades competentes costumam ir às escolas falar relativamente a estes casos, não só do bullying físico, como também do bullying online. Acho bem que usem também este caso como exemplo para sensibilizar os alunos exatamente para isso. Portanto, claro está que aqui a jovem, e os jovens hoje em dia também, não sei o que é que lhes passa pela cabeça, de ter tanta agressividade e tanta raiva dentro de si. Provavelmente isto parte de casa, mas é sério, eu vi num programa, acho que foi na TVI, e é claro que os pais, por muito por exemplo, por muito tempo que gastem a trabalhar ou nas suas coisas, é bom que deem também um bocado de tempo aos filhos, porque provavelmente não só por parte não, mesmo por parte dos bullies, acredito que haja também uma falta de atenção por parte de quem eles gostam, de quem eles se preocupam, e depois isso acaba por se notar e acaba por se calhar ir parar a outras crianças que nada têm a ver com estas coisas mais tristes, não é? Portanto, eu espero que sim, que este caso, que tudo corra bem, felizmente, seja o exemplo. Como eu estava a dizer há bocado, claro que aqui a escola, como isto foi na rua, acho que não tem assim tanta autoridade para resolver este caso. Claro que pode falar com os alunos e deve falar com os alunos em questão, principalmente com aquele grupo, e dar também um alento à criança que foi agredida para não ter medo de regressar à escola. Mas claro que isto vai caber às autoridades de averiguar, e espero que obviamente que tenham o melhor desfecho, porque muito sinceramente nós não queremos ver criança nenhuma, nem o agredido nem a agressora, a passar mal. Portanto, claro que isto são apenas crianças, reforço, que têm 13 anos, como o Francisco estava a dizer, já estavam a ter ameaças de morte. Eu acho isto uma coisa bastante estúpida por parte do resto da sociedade. Ela errou, mas o resto da sociedade também está a errar. Portanto, vamos ter também um bocadinho mais calma, tudo na base da conversa, e acho que assim nós caminharemos para então estarmos melhor. Claro que vão sempre existir, infelizmente, este tipo de casos, porque as escolas e a sociedade não dá conta de tudo, porque isto normalmente acontece em zonas mais escondidas, mas é bom começarmos a dar conta, e se os grupos de amigos terem mais percepções sobre isto, como aquela jovem que estava a dizer para parar, se forem mais nesses grupos, eu acho que sim, que então poderemos começar então a mudar isso, e portanto não vamos ameaçar estas crianças, porque são crianças com 13 anos e vamos dar-lhes a educação que eles realmente merecem. E como se viu no caso da agressora... Só uma coisa, André, o facto de nós estarmos a dizer que tem 13 anos não é uma desculpa. Não. Facto e uma forma e um dado que deve estar quando nós formos agir. Exatamente. Não é uma desculpa, como é lógico. Mas é um dado que nós devemos ter, tendo em conta a forma que vamos agir. Exatamente. E pelas palavras da mãe, eu acho que se deve agir exatamente primeiro pela mãe, e depois da mãe passa para a filha. E está feito o programa por hoje, assim um bocadinho mais pesadinho, porque estes temas, é verdade que quando eu também vi o vídeo fiquei um bocadinho a arder por dentro, mas não é por isso que vou sair daqui armado em Hulk, rasgar camisa e calções e ir para a porrada, porque isso não resolve nada. Mas pronto, espero que tenham gostado mais uma vez, e cá estaremos para a semana para fazer mais amigos. Esta semana o Eduardo Cabrita também entrou, para a semana vamos lá ver. Sim, entrou, mas foi porque nós tínhamos que puxar para a conversa. Também por falar em Eduardo Cabrita, não tem nada a ver, mas se calhar já se pensava ao nível governativo de uma lei sobre o bullying e algum tipo de ação
sobre o bullying, como as autoridades podem agir, porque senão Não só vamos sair aquelas daqui. ações das Não, escolas. assim, das escolas algo mais musculado, porque senão vamos estar aqui sempre o carro quer arrancar, mas está com as rodas a patinar. É. E é tudo para esta semana. Mais uma vez fizemos amigos e um pouco por todo o país, como é Hoje foi mais interno, foi. foi mais interno. Talvez para a semana, e provavelmente para a semana vamos ficar mais um país da nossa possível lista de férias. E assim foi mais uma edição do Liberdade de Expressão com o André Ferreira e o Francisco Gomes. Rapazes, bom fim de semana e até 2 a 8 dias.